Ah, esses trabalhos são reproduções originais, né? Não são os originais. Então, eu resolvi trazer eles porque eles são menores, eles são tamanho A4, mas a material deles, por mais que dê essa cor muito boa, muito legal, né? Porque tem baita contraste. É um material muito frágil, assim, que é o marcador de desenho. É um material caro e frágil. Não dá pra... Se eu colocasse os originais aqui agora, com essa janela aqui no sol, amanhã já não teria mais trabalho. Antes de apresentar. É um material bem frágil, assim, uma caneta bem cara e vagabunda. Eu sempre vou trazer, né, como eu falei, protagonismo negro para os trabalhos, né? Então, é sempre presente essa questão do protagonismo negro. Isso aqui eu resolvi colocar um personagem que ele está saindo das nuvens, né? E ele tem a questão da representação LGBT. Acho que uma hora dessa eu fazer em maior, porque eu acho bem legal essa imagem, né? Então, e essa aqui tem referências que vão desde a questão dos cabelos, né? Do cabelo afro, que eu coloquei eu coloco aquela auréola ali para representar a questão de ser como uma coroa mesmo. Né? No meu TCC em Artes Visuais eu falo um pouco sobre esse trabalho. E como foi essa questão de pegar vários elementos visuais que eu vou começar a pensar dentro, né? Dentro desse trabalho, que vão desde música também. Eu vou pegar uma pegada meio do Rap dos anos 70. Eu lembro que na época que eu comecei a desenvolver trabalhos desses, a gente estava escutando muito Electric Jam Fire lá na casa do Jonas. Mais movimentos de Black Exploitation. Mais Black Exploitation lá, então aí eu comecei a ver essa questão, ela ficou muito viva, dessa questão da estética do personagem também ser bem setentista. Esse aqui já é uma questão mais da questão da representação mesmo, né, que eu vou pensar também em corpos gordos, né, e aí eu vou trazer o Homem Comum, que é esse trabalho de um casal homossexual se beijando, né, na floresta ali, eles têm essa questão de ser tapados, né, os homossexuais, né, e aí alguns questionamentos sobre a questão da homofobia e por que não pode existir Adão e Ivo. E aí eu resolvi colocar, né, essa questão de amor comum porque são corpos comuns, né, são corpos não tão representativos, né. E eu sempre trago essa questão também de pensar corpos diferenciados também nos trabalhos, né. Tanto que depois eu vou, a partir daqui para lá já é isso, né. Esse aqui é Máscaras do Passado. Eu resolvi colocar uma pose bem emblemática nele justamente para pensar essa questão do homoerotismo também dentro do trabalho, né? Como se ele estivesse se oferecendo. Esse personagem da figura, ele é um personagem do gibis da MHQ, do Darwin Comics. Um dia que vocês lerem ela, pena que eu não trouxe, vocês vão ver que ele é completamente diferente do que ele está aqui. Né? Ele não tem, a barba dele não tá, aqui está contada, mas ele é... Sabe quem é, né, Mariana? É o Nimandio. Sem barba, olha, bota a barba nele, pensa a barba nele. E eu resolvi colocar essas representações dos elementos da máscara africana, que são máscaras ritualísticas do trabalho, né? Sobre essa questão de, mesmo sendo que a cultura africana tem muito essa conexão também de não... E até nos terreiros aqui no Brasil tem essa questão de não desrespeitar a sexualidade das pessoas, né? Então, vai muito de contra isso também, muito contra a questão de rito de passagem das pessoas, algumas relações homossexuais. Na África, até antes da chegada dos europeus, a sexualidade era livre, era aberta, não tinha essas questões, né? Esses dogmas também. Então, todos os elementos estão aqui juntos. E aí eu faço essa mescla da homossexualidade com o ativismo. Inclusive, tem um artista que eu gosto muito, que é um fotógrafo, o Coutinho Fancaioide, já falecido, que ele era Yorubá, né? Ele é africano. Ele sempre trazia elementos do próprio corpo dele com essa questão das máscaras africanas. Então, toda essa questão dos elementos visuais, essas coisas assim, eu resolvi pegar e bebi muito nele. Eu fiquei um tempão assim, olhando a fotografia dele, criei o trabalho dele e eu pensei, uma hora eu tenho que fazer uma coisa parecida. Esse aqui, aí, passando um pouco por aqui, aí começa aqui com representações, né? Tá meio que linha cronológica do meu trabalho aqui. Eu vou começar a pensar por representação dentro do meu trabalho, que é o meu trabalho de TCC, né? Esse aqui é um deles, que é o Biscoitagem número 1. E eu vou começar a trazer eu mesmo para os trabalhos, para essas representações,
pensando nisso de como eu vou, como o meu trabalho que tem representatividade, representações, como ele se comunica e como ele se aproxima do público. E aí eu começo a pensar materiais mais ilustrados para pintar. Isso aqui é têmpera escolar e papelão, né? Então eu uso muito a série do papelão. O nome da série, desse trabalho, tem a ver com a questão da próprio papel que eu vou usar, da caixa que eu vou usar. Eu até vou fazer uma coisa, vou tirar ele daqui e vou mostrar para vocês. Ele é de uma caixa de biscoito mesmo. Então eu uso muito isso. E na internet, biscoito quer dizer como chamar atenção e tudo mais. E as pessoas que geralmente postam fotos mais sensuais a gente chama de biscoiteiro, né? Então, todo o jogo da palavra do trabalho tá dentro desse trabalho. Então, é muito essa questão do nu, assim. Aí esse aqui é Bruma de Certeza. Esse aqui eu fiz para uma disciplina da faculdade. Eu comecei a... Eu até pena que eu não trouxe a poesia que tem a ver com esse trabalho. E é um trabalho com lápis e com papel mesmo, assim. Eu fiz em aula, assim, desenhando ele. Acho que fiz esse desenho, acho que uns 10 minutos, eu acho. Eu desenho muito rápido, né? Produzo muita coisa, desenho muito rápido. E aí eu resolvi colocar essa questão das incertezas que eu vou ter, questionamentos que a gente vai pegando durante um tempo, assim. Eu lembro que quando eu escrevi ele, eu estava falando muito sobre a questão de como o racismo vai operar nas questões e como a gente fica sempre nesse caminho que está sempre nebuloso pra gente, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe só quais são as questões que vão pegar e vão estar dentro do questionamento, né? Porque a gente, como pessoa negra, muitas vezes a gente pega e não tem uma certeza de como a gente vai ser visto dentro da sociedade, de como a gente vai pegar e vai pensar as questões mesmo do nosso cotidiano, assim, que muitas vezes a gente pode ser muito bem sofrer uma abordagem policial, a gente não tem o mesmo... A gente consegue pegar até esse mesmo hábito de pegar deslocamento de lugares, né? Então, eu resolvi pegar e pensar nisso, sabe? De como é essa questão dessas incertezas, essas coisas que vêm, assim, por conta, né, de um poder estrutural, político, né? Que não nos representa, né? E a gente tem que estar sempre buscando coisas. Agora que a gente começa buscando questões. Agora que a gente começa, assim, a ver que as pessoas estão conseguindo ingressar em alguns espaços, né? Mas ainda não é o suficiente, né? A gente tem muito caminho pela frente ainda dessas questões. Esse daqui também são da série Softcore, da série Biscoitagem, mas eles são novos, né? São desenhos que eu fiz no craft com papel oleoso. São duas autorrepresentações também. É a mesma temática daquele ali, só que eu resolvi usar um material que é um craft, que é um outro material também, papelão também, que é bem frágil também. Eu falo muito sobre a questão da masculinidade frágil também, da questão dos corpos masculinos que podem ser representados de outra forma, né? Porque a própria historiografia clássica coloca sempre só a questão das representações, né? Como objeto, né? E aí eu me aproprio desse corpo de objeto e começo a me auto-representar. Então, esses daqui são trabalhos em pastel. São dois autorretratos também. E aí eu começo a fazer mesmo questionamento ali, mas usando um outro material, outra proposta. Pensando também a questão do corpo masculino, né? Corpo masculino diferente, são corpos gordos também. E eu gosto muito dessa coisa de ter vários, assim, fazer corpos diversos, assim, desde corpos mais estruturalizados como idealizados, até esses daqui mais que eu me proponho a botar eu mesmo na representação. Então, essa questão de pensar